Boa noite, caros amigos. Estamos aqui de novo. Este é o canal do Ministério Senhor, Justiça e Poder no YouTube, um canal de perguntas e respostas teológicas. Nós vamos, através das Escrituras, esclarecendo a dúvida de cada um. Primeira pergunta é do Almir Torres. Elton, tenho visto pessoas, inclusive pastores em suas mensagens, dizer que o mal não existe, que o mal é o resultado da ausência de Deus e que as trevas não existem, são só a ausência de luz. Mas Isaías 45:7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Bom, primeiro vamos dividir esse assunto em duas questões. A primeira, o mal existe, as trevas existem. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava na faculdade e eu tinha uma aula de filosofia e aquele professor estava explicando sobre as 5 vias pelas quais Tomás de Aquino provava a existência de Deus. E numa dessas explanações ele mostrou porque que Tomás de Aquino provava que o mal não existia, que não era possível que o mal existisse como um contraponto do bem, ou seja, como um dualismo do bem. Naquele dia eu saí da faculdade, fui esperar o ônibus, nunca tinha encontrado com aquele professor no ponto do ônibus, mas naquele dia eu encontrei. E ele me fez então a pergunta: o que eu achava daquela questão do mal não existir? E então eu disse para ele: imagine uma outra situação. Você expôs que o mal não existe porque não tem como haver duas fontes criadoras, uma fonte boa e uma fonte ruim. Mas imagine que uma fonte boa, a mesma fonte boa, tenha criado algo que é bom, que esse algo que essa fonte boa criou que é bom, tornou-se mal. E é em cima disso que eu quero falar um pouco agora. Na realidade, uma das bases, quando nós vamos pensar em doutrina de Deus, é: Deus criou todas as coisas. 2, Deus criou tudo bom. A Bíblia diz que Deus olhava as coisas que criaram e viu Deus que era bom. Ele criou o homem e viu Deus que era muito bom. Então, não há nada que não tenha sido Deus que criou e não há nada que Deus criou que não seja bom. Mas coisas boas que Deus criou podem ter se tornado ruins. Portanto, o mal existe, as trevas existem, porque foram uma distorção de algo que Deus fez e que era bom. Voltando então ao texto de Isaías 45. Eu quero ler esse texto na versão King James, que eu acho que ela clareia um pouco esse texto. Eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Ou seja, Deus criou tudo? Sim. O texto está dizendo que ele criou as trevas, as maldições, ou o mal em algumas traduções? Sim. Mas Deus não criou nada ruim. Coisas boas que Deus criou tornaram-se ruins. E é isso que o texto está dizendo. E esse texto, muito especificamente, Deus está falando de criar o mal, ou a maldição, como uma forma de punição. Ou criar a luz, ou criar as trevas como uma forma de punição também. Então, Deus é aquele que repreende e castiga todo quanto ama e que pune o mal. Então, aquilo que destruiu Sodoma e Gomorra foi criação de Deus. Aquilo que vai trazer
as tribulações dos últimos tempos, as taças da ira de Deus, também são criação de Deus. Mas como algo que Deus traz de maneira a punir o mal, ou punir o mal do mundo. Então, Deus não criou nada ruim. Deus criou tudo bom. Muitas coisas que Deus criou boas tornaram-se ruins. Deus cria maldições e trevas, porque Deus vai punir este mundo como puniu Sodoma, como puniu Gomorra, como puniu Israel muitas vezes, utilizando isso do mal, sempre com um propósito benigno no final. A segunda pergunta é da Fernanda Lucas. Fale sobre o divórcio. Alguém que é agredida num casamento pode se divorciar? Uma pergunta boa, e para os dias de hoje tem sido muito debatida essa questão. É interessante que é uma questão que se debatia em Israel. Israel se debatia isso. Moisés permitiu que os maridos dessem carta de divórcio para a esposa. E havia no tempo de Jesus duas das escolas rabínicas, a escola de Hilel e a escola de Shammai, que iam trabalhar essas duas questões de forma opostas. Então, enquanto uma defendia que o homem podia se divorciar da mulher e dar carta de divórcio para ela, em qualquer situação, ou seja, ela deixou de ser bonita, ela envelheceu, ela queimou feijão, o homem poderia dar carta de divórcio. A outra escola defendia que só a infidelidade ou adultério era causa de separação. E aí esse assunto foi trazido a Jesus. E Jesus então vai clarear isso no livro de Mateus, no capítulo 19, quando as duas escolas são apresentadas para Jesus. E Mateus 19, no versículo 3, diz assim: alguns fariseus chegaram até ele, e para prová-lo questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Baseado numa dessas escolas teológicas, ou escolas rabínicas. Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu: por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, Jesus fecha a questão sobre o assunto. Vamos pegar cada etapa disso aqui. Enquanto os fariseus traziam para Jesus a questão a partir da lei mosaica, Jesus buscava um outro padrão ético, o padrão do princípio, o padrão que existia no Éden. Deixará o homem a casa de seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e serão os dois uma só carne. Jesus então busca essa ética que existia no princípio, antes da queda, antes do pecado. Porque mesmo a carta de divórcio que aparece na lei mosaica, ela é fruto da queda, da dureza do coração dos homens. É o que Jesus está dizendo. Jesus então coloca uma única exceção, que é o adultério ou a imoralidade sexual. Ou seja, a vítima de adultério poderia se separar e casar novamente, sem cometer adultério por isso. Qualquer outro caso em que se separasse e se casasse novamente,
essa pessoa estaria cometendo adultério, seja homem ou seja mulher. Então, a pergunta é, uma mulher que foi agredida por um marido pode se separar dele, se divorciar dele? Sim. A mulher que se separa do marido porque é agredida, pode se casar novamente? Não. Por quê? Porque o pecado, o adultério, ele só é cometido a partir do novo casamento. A separação em si não pressupõe pecado. Agora, o novo casamento, sim, esse pressupõe pecado. Então, aquele que foi vítima de adultério, de imoralidade sexual, tem a liberdade de se separar e casar novamente. Aquele que se separou por outro motivo que não for o adultério, essa pessoa poderá se manter separada porque foi agredida, porque sofreu algum tipo de abuso, mas ela só poderá se casar de novo desde que ela tenha sido vítima de adultério. Chegamos ao fim de mais esse vídeo. Estaremos aqui de novo na próxima terça-feira. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal. E se você tem sua dúvida, mande para a gente através dos comentários do canal ou através do e-mail que aparece aí na sua tela. Se você quiser saber um pouco mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós ensinamos, acesse também o nosso site que está aí na sua tela e veja lá os estudos que tem, os cursos que nós fornecemos gratuitamente nas igrejas. Na terça que vem estaremos de volta. Boa noite.